Graças e paz, irmãos. Prazer mais uma vez estar convosco, poder ministrar a palavra do Senhor. E nesses momentos tão especiais têm sido nossos encontros de célula, né? Eu quero desejar a você a bênção de Deus, que você continue firme, não deixe de estudar a palavra do Senhor. E nós temos tido esses estudos maravilhosos, voltado ao livro de Colossenses, a carta, de Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo. E na nossa série, #Tamo Junto, em parceria com a Igreja Batista Central lá de Belo Horizonte, tem sido bênção para nós aqui como parceiros nas nossas atividades de células. Então, meu desejo é que você esteja usufruindo aí desses estudos e que Deus possa estar abrindo teu coração. Já tenho orado por isso e peço mais uma vez que o Senhor nos abençoe. Então, nós vamos estar aí dando continuidade ao estudo. Esse é o terceiro da nossa série. Semana passada nós falamos sobre vamos nos importar, né? E hoje nós vamos falar vamos transformar. Né? Transformar começa da gente. Então é preciso que a gente saiba quais as transformações que nós devemos ter e praticar. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser crida, é uma vida para ser vivida. Paulo escreveu aos Colossenses para lembrarmos, ou para lembrá-los também, de que em Cristo fomos chamados para uma transformação radical, que começa no coração e se reflete nas atitudes e impacta o mundo ao nosso redor. Então o apóstolo não apresenta a fé como algo meramente intelectual ou religioso, mas como um estilo de vida contínuo que afeta todas as áreas da nossa existência. Então, no Brasil, milhões se declaram cristãos, mas as estatísticas sociais, a corrupção, a violência, mostram que muitos vivem uma fé desconectada da prática. O convite de Deus é para sermos coerentes e intencionais na vivência do Evangelho, não como algo de domingo, mas como uma marca permanente. Caso você queira se aprofundar, evidentemente, existem vários assuntos relacionados a esse tópico. Né? E um deles você vai encontrar no site, no YouTube, do pastor Daniel Mazzoni, né? Onde ele tem uma mensagem chamada Troque de Roupa. Né? Aqui nós estamos falando só da roupa física, apenas usando a roupa física que nós temos, a nossa roupa para uso, como uma comparação evidente entre roupa espiritual e a roupa física. Foi o que o apóstolo Paulo também usou então, e nós vamos ver aqui em Colossenses. Se você tem alguma experiência sobre isso, conte para nós aí, se você já teve alguma experiência engraçada e curiosa, que você se vestiu e a roupa estava errada para a ocasião, de repente era uma festa e de um casamento e você foi com alguma roupa que alguém estava usando igual, ou que não combinou com o momento, e depois conta pra gente aí como foi isso, se foi engraçado e se você percebeu que precisava se preocupar mais com essa questão. O que o mundo quer olhar para nós? O que o mundo fala sobre roupa? Então, o que mudou no nosso guarda-roupa espiritual e até mesmo físico depois que nós nos convertemos? Então, a roupa tem um papel muito mais profundo do que apenas cobrir o corpo. Ela é símbolo visível que comunica mensagem sobre quem somos e no que acreditamos e o qual grupo pertencemos. Antes mesmo de falarmos, nossa aparência comunica algo. A roupa transmite profissionalismo, por exemplo. Casualidade, quando você está lá de bermuda, chinelo de dedo, camiseta, você está mostrando uma casualidade, está tudo tranquilo. Ou uma ousadia, uma roupa com alguma expressão escrita ou uma imagem de algo violento, Então mostra ousadia também, ou até mesmo roupas indecentes, Simplicidade ou formalidade. Então uma roupa bem cuidada pode transmitir organização,
Já roupas sujas ou amassadas podem passar a ideia de descuido, mesmo que não corresponda à realidade interna da pessoa. Um médico com jaleco inspira confiança, um advogado de terno transmite autoridade. Então, o estilo e as cores e os cortes escolhidos revelam o traço de gosto, humor, criatividade e sobriedade. Né? Eu faço aqui um parênteses para nós lembrarmos, por exemplo, o palhaço, quando ele está exercendo a sua profissão, né, no palco, e a roupa dele, se não for aquela, não passa nenhum estilo de criatividade, ou até mesmo deixa de ser visto como um palhaço. Né? Então veja que até para isso há uma necessidade de uma vestimenta ideal. Então, quando alguém passa por conversão, no sentido espiritual, amadurecimento, amadurecimento, né, e mudança de carreira ou a nova fase da vida, é natural que o estilo de vestir também mude. Então, lá em Colossenses 3, 9 a 10, nós vamos ver isso, porque ele fala sobre despirmos do velho homem e revestirmos do novo. Esse é um princípio espiritual, mas o uso da metáfora da roupa mostra como uma mudança visível e ilustra a transformação interior. Então, a roupa é uma ferramenta de comunicação poderosa. Quando a identidade muda de forma profunda, seja por amadurecimento, conversão ou propósito, é comum que as roupas também mudem, espelhando convicções, fases da vida e pertencimento. Né? Então, o livro de Colossenses trata de maneira muito interessante essa metáfora das vestimentas, e no encontro de hoje nós vamos trabalhar esse assunto. A pergunta que fica é: o que mudou no seu guarda-roupa desde que você se tornou um discípulo de Jesus? Né? Alguma coisa mudou no seu guarda-roupa quando você se converteu? Né? Então, essa é a pergunta que nós precisamos avaliar. Primeiro tópico é Evangelho para viver, não só para crer. Paulo deixa claro que a vida cristã não é um título, mas um caminho. Ele diz: vivam de maneira digna do Senhor, lá em Colossenses 1:10. Isso implica um alinhamento entre o que cremos e o que praticamos. Então, o Evangelho é como uma semente, só produz frutos se for cultivado com ações concretas. Vou ler alguns versículos aqui de Colossenses, você pode também acompanhar na sua Bíblia. Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Em Colossenses 2:6, ele diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses 3:17, ele diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ações ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, no Brasil, mais de 80% da população afirma crer em Jesus. Mais de 80% da população acredita, né, que existiu e que Jesus existe. Mas continuamos vendo índices alarmantes de injustiça, corrupção, violência, falta de amor ao próximo. Isso revela que há um abismo entre a fé professada e a fé vivida. Muitos se identificam como cristãos, mas vivem como se Jesus não fosse Senhor da vida deles. A carta aos Colossenses nos chama a andar nele, Colossenses 2:6. Ou seja, traduzir nossa fé em comportamento diário. Isso significa honestidade no trabalho, paciência no trânsito, fidelidade no casamento, generosidade nas finanças, mansidão nas discussões. Quando vivemos o Evangelho, somos luz em um mundo de trevas. Quando não vivemos, reforçamos a hipocrisia que afasta as pessoas de Cristo. O chamado é para sermos cristãos praticantes que traduzem em gestos o que dizem crer. Então, esse é o primeiro momento. O Evangelho é para viver, não só para crer. Então, precisamos vivê-lo. E a pergunta que fica é: quais áreas da sua vida ainda não expressam claramente a fé que você professa? Eu li algo interessante esse dia que dizia a respeito disso. Se você for
acusado de ser cristão, há provas suficientes para isso? Né? Evidenciando que nós precisamos ser realmente conhecidos como cristãos. O segundo tópico vai falar de despindo-se da velha vida. Paulo usa uma metáfora muito visual. Precisamos tirar as roupas da velha natureza. Ela fala, ou Paulo fala, né, de mortificar aquilo que pertence à vida terrena. Imoralidade, impurezas, paixões, maus desejos, ganância, ira, maldade, mentira. Essas coisas não combinam com a nova vida em Cristo. Olha alguns textos em Colossenses a respeito do que ele falou. Colossenses 2,11. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então havia aquele método do judeu de circuncidar os seus pequenos meninos, né, ou até alguns que se convertiam na idade mais avançada. A circuncisão era um ato de mudança. Agora ele diz que nós somos circuncidados por Cristo, né, no despojar da nossa carne. Nós cortamos o pecado, eliminamos o pecado da nossa prática. Colossenses 3, 5 e 9 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Na prática, despir-se é identificar hábitos, palavras, relacionamentos e pensamentos que não refletem Jesus e decidir deixá-los para trás. Não é um processo passivo, mas ativo. Exige renúncia e disciplina espiritual. Pense sobre a lista de roupas velhas apresentadas nos versos que acabamos de ler. Pense sobre quais roupas inadequadas o cristão de hoje precisa retirar da sua vida. Vícios secretos, pornografia, fofoca, inveja, preguiça, desonestidade, autossuficiência e materialismo. Manter essas roupas no guarda-roupa é como guardar sujeira no coração. Cedo ou tarde, o mau cheiro aparece, não é verdade? Quando a roupa está suja, o mau cheiro aparece. Então a mudança começa no arrependimento e continua com escolhas diárias. Quando tiramos essas roupas, abrimos espaço para nos vestirmos com as virtudes de Cristo. Né? A palavra arrependimento, a sua essência bíblica é mudança de mente, é metanoia. É você deixar de pensar ou viver aquilo que era errado e pensar em coisas ideais que devem ser praticadas. Isso vai ocupar o teu pensamento e criar uma nova maneira de agir com relação às nossas práticas na vida. E a pergunta que fica é: qual roupa velha você precisa tirar hoje para viver mais parecido com Jesus? Qual roupa velha? 3. Terceiro tópico: revestindo-se da nova vida. Não basta tirar roupas velhas, é preciso vestir roupas novas. Paulo diz que para nos revestirmos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e amor, que é o elo perfeito. Essas novas roupas não são compradas no shopping, mas recebidas pela graça de Deus e cultivadas pelo Espírito Santo. São virtudes que se manifestam na vida de quem anda com Jesus e deixa o Espírito moldar o seu caráter. Em Colossenses 3, 10 e 14, diz assim: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeus, incircunciso ou circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão. E paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoem
e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Não é? Se você é um bom estudante da palavra e já leu o livro de Gênesis, você vai lembrar que Adão e Eva estavam nus no paraíso antes da queda, antes do pecado. Mas assim que o pecado ocorreu, eles já procuraram se vestir e em seguida Deus, ao conversar com eles ali, promove a primeira peça de roupa citada na Bíblia de maneira ideal, que foi a morte de um animal e aquela pele se transformou em roupa. Então houve o primeiro derramamento de sangue ali, justamente por causa do pecado, como um ato de que o pecado traz consequências da morte. Por isso Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Né? Então uma lista de roupas novas para o cristão inclui, olha só a roupa do cristão: gratidão, domínio próprio, serviço ao próximo, generosidade, encorajamento, integridade e fé viva. Essas roupas comunicam que somos para o mundo antes mesmo de abrirmos a boca. Então, o mundo, olhando para nossas vestes, já vai entender quem nós somos, ou pela nossa maneira de viver. Revestir-se é uma ação diária. Assim como trocamos de roupa todo dia, precisamos renovar nossa mente e coração pela palavra de Deus e pela comunhão com Ele. Qual a pergunta que nos fica, nesse tópico? Quais dessas novas roupas você sente que precisa vestir com mais intencionalidade? Quais seriam a roupa que você precisa vestir na sua vida cristã? Gratidão, domínio próprio, serviço ao próximo, generosidade, encorajamento, integridade, fé viva? Qual dessas você entende que está precisando se vestir? Então, revestindo-se da nova vida tem esse procedimento. O quarto tópico e último é um guarda-roupa para todas as ocasiões. Muitos vivem a fé de forma compartimentada. Tem uma gaveta para a vida profissional, outro para a vida familiar, outro para os hobbies e uma gaveta separada para a fé, que só é aberta no domingo ou no dia de célula. O Evangelho não foi feito para ser usado como uniforme de evento, mas como roupa permanente, em qualquer ambiente, trabalho, escola, casa, lazer. Somos chamados a ser mesmos discípulos de Jesus, ser os mesmos discípulos de Jesus. Paulo vai escrever lá em Colossenses 4, 5 e 6 o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja por obra, ou por palavras, ou ações, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então Paulo diz que devemos fazer tudo isso em nome do Senhor e Jesus, Colossenses 3,17. Isso significa que não existe um momento da vida em que possamos deixar a roupa de Cristo no cabide. Quando vestimos o amor e a verdade de Cristo em todas as situações, transmitimos coerência, testemunho e credibilidade. Isso é viver de forma íntegra e sem máscara, sem hipocrisia. Assim como cuidamos da nossa aparência física, Deus nos chama a cuidar de nossa aparência espiritual. Não podemos vestir o Evangelho só quando é conveniente. A transformação começa quando nos despimos das roupas velhas e nos revestimos das roupas novas e as mantemos vestidas em qualquer ocasião. Nosso guarda-roupa espiritual deve ser apenas uma peça e ela é indispensável. Cristo é o elo perfeito. Colossenses 3,14. E a pergunta que fica é: em que situação você sente que é tentado a trocar de roupa e viver de forma diferente da fé que professa? Qual a situação que tem feito com que você não se pareça como um cristão? Qual a credibilidade que teria um piloto de avião se ele chegasse para pilotar a sua aeronave apenas com roupas de esporte? Por mais que ele saiba, por mais que ele seja coerente e capaz, a sua vestimenta traria uma certa desconfiança naquilo que iria acontecer. Então, nós devemos vestir-nos de tal forma que sejamos coerentes com o Evangelho que vivemos. Para concluir, então,
Há um chamado de Deus para Ebenezer, não é verdade? Colocar a nossa fé em prática. A fé não é apenas algo que temos, a fé é quem nós somos. Por isso, não conseguimos deixar de ser de Jesus aonde quer que vamos. Cristo é o centro da nossa vida. Essa palavra confronta a religiosidade. E religiosidade é o veneno da igreja. É saber, mas não viver. É se declarar cristão, mas não praticar. Foi isso que esfriou a Europa. Esfriou a Europa de tal forma que transformou igrejas de séculos em cafés, bares e outros ambientes de entretenimento. Isso nos deixa muito triste, não é verdade? Na nossa igreja não existe crente não praticante, na verdade. Somos chamados a viver a fé e servir a Deus. Manter um testemunho diário, buscar o Senhor todos os dias e ter uma devoção constante. Por isso, nunca devemos deixar de desafiar você a ter uma vida espiritual verdadeira. Às vezes, o que nos impede de romper não é a falta de tempo, mas é a nossa preguiça e religiosidade. Seu chamado não é apenas se identificar como crente, mas ser um discípulo de Cristo em tempo integral. Imagine se, após a morte de Jesus, os discípulos do primeiro século tivessem dito: somos de Jesus, mas não vamos viver isso. Eles deram a vida por Cristo e por isso é que o Evangelho avançou e chegou até os nossos dias e chegará até o final dos tempos, né? Então, esta é a igreja de praticantes. Pessoas que amam a Deus de todo o coração, que se entregam, buscam, leem a Bíblia, oram, dão bom testemunho, trocam suas vestes espirituais, pensam nas coisas do alto, são generosos, constroem o reino de Deus. Aceitamos a exortação do apóstolo Paulo em Colossenses 3 e queremos viver de forma prática, com decisões guiadas pela paz de Deus, fazendo tudo para a sua glória, né? Então aqui está o nosso estudo de hoje, né? Que teve e tem como tema vamos transformar, vamos nos vestir de forma adequada e não só uma aparência externa, mas essas vestes são as práticas do cristão no seu dia a dia, né? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe a estarmos sempre bem vestidos, esperando aquele dia em que vestiremos as roupas celestiais, aonde viveremos na presença de Deus, de forma digna, né, do seu chamado, né, do seu chamado a nós. Nós fomos chamados para sermos fiéis ao Senhor. Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que está vivendo esse momento de célula, estudando a palavra do Senhor, e que nós possamos realmente, Senhor Deus, nos comportar, nos vestirmos como verdadeiros cristãos diante da sociedade hoje, que não tem prezado por uma boa qualidade de fé e de prática segundo a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abençoe os que ouvem e praticam essa palavra e também influencie os que estão ainda desanimados ou que ainda não estão, Senhor Deus, completamente entregues na Tua presença. Apenas, muitas vezes, Senhor Deus, decididos, mas não convertidos, para que possam realmente se converter ao Senhor e seguir as Tuas orientações, sem sombra de dúvida, e praticá-las para fazer a Tua vontade. Guarda-nos e abençoa cada um dessa célula, cada um que ouvir essa mensagem, possa sentir, Pai amado, o desejo de se vestir da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir.